Hoje nós vamos falar de negócios de uma pessoa só, ou one person business, que muitas vezes é vendido com o sonho de se livrar da CLT, ter liberdade geográfica, sem funcionário e construir um estilo de vida que você quer. A gente vai focar em estudar o conceito de one person business, por que o one person business tem crescido nos últimos anos e por que a IA vai acelerar os negócios de one person business e também as oportunidades que a vai trazer de negócios de uma pessoa só. A primeira vez que eu ouvi falar de one person business foi quando eu li o livro The Company of One, a companhia de uma pessoa, do Paul Harvey, que é um livro espetacular. E naquele momento foi como se uma luz para mim, porque eu pela primeira vez entendi que eu poderia pensar em construir um negócio sem necessariamente ser um negócio de crescimento, ou seja, buscar investimento, contratar funcionários e crescer o mais rápido possível, na maior velocidade possível. É, a forma como o Paul Harvey mostra é o seguinte: você pode construir negócios que serão para sempre pequenos, mas serão pequenos, serão sustentáveis, serão rentáveis e poderão manter um estilo de vida que você só pode ter se você tiver um negócio pequeno. E a primeira coisa que é importante reforçar é que esse nome de uma pessoa só é um pouco de exagero, ele é metafórico, exagerado, marqueteiro, porque provavelmente um negócio de uma pessoa só quer dizer um negócio pequeno, um negócio que não é moldado para crescer. Este que é o conceito que está atrás do negócio de uma pessoa só. Não é um negócio que tem apenas uma pessoa, é um negócio que é moldado para ser pequeno. Obviamente, negócios de uma pessoa só podem começar com uma pessoa só, mas provavelmente não vai ser o modelo que você vai ter lá na frente. Provavelmente você vai ter 2, 3, 4, 5 pessoas num negócio pequeno. E mesmo negócios multibilionários poderão ser sustentáveis tendo poucas pessoas comparativamente à receita. Recentemente eu vi uma entrevista muito legal do CEO do Cursor, né, a empresa Cursor de IA, onde você programa com IA. Eles acabaram de pegar 900 milhões de dólares em investimento, um valuation de 9 bilhões de dólares. Eles têm apenas 30 funcionários, que é muito pouco para a receita e para o tamanho da empresa que a empresa tem hoje. E eles têm uma meta de crescer no máximo 50% ao ano o número de funcionários, que é interessante. É a primeira vez que eu vejo um CEO estabelecer uma meta máxima de crescimento do número de funcionários, porque eles querem ser pequenos, eles querem crescer a receita por funcionários, mas eles querem crescer pouco. Nós estamos falando do Cursor, que já é uma startup bilionária, uma das startups mais poderosas do mundo. Mas hoje a gente vai focar em negócios muito menores, que são negócios que podem de fato ser tocados com poucas pessoas e podem manter um estilo de vida ah, de liberdade geográfica, que te dê um bom padrão de vida, e isso pode ser possível provavelmente por causa da IA, né? Seja porque a IA é o mecanismo, a ferramenta que você vai usar, ou a IA é o produto que você vai utilizar. Quando eu li o livro do Paul Harvey, acho que uns 3, 4 anos atrás, e esse conceito ficou claro para mim, o que estava acontecendo já, que o Paul Harvey ele reforça muito no livro. Primeiro é que, pela primeira vez na história, a gente podia já trabalhar remotamente. Mesmo antes da pandemia, né, a gente já tinha a habilidade de trabalhar remotamente. E quando você pode trabalhar remotamente, você você se livra da restrição física. Então, trabalhar remoto, você não tem restrição física, você não precisa ter a barriga no balcão, no sentido do que você tem quando você tem um negócio físico, né? Então, essa restrição física já elimina, e isso já significa menos custo. Você não precisa ter um escritório físico, você não precisa ter uma loja física, significa menos custos. Então, a primeira coisa que viabiliza o negócio de uma pessoa só é o trabalho remoto. O segundo aspecto é o trabalho assíncrono, que ele fala muito no livro. Então, por exemplo, negócios de uma pessoa só geralmente têm um relacionamento com o cliente predominantemente assíncrono. Você, você trata com o cliente via e-mail, via WhatsApp, e você não está trabalhando ao vivo, né? Ao vivo é quando você ou está interagindo fisicamente ali com o cliente ao vivo, né? Ou está por telefone, ou está numa reunião.
Quando você elimina estas formas de interação síncrona, né, que é ao vivo, você diminui o custo. Por quê? Porque quando você tem um atendimento síncrono, você tem que estar de plantão. Quando você tem um atendimento assíncrono, você não está de plantão. Isso faz toda a diferença. Então você consegue modular a demanda, você tem um buffer. Então, se você trabalha síncrono, você tem um pico de demanda, você precisa ter gente lá à disposição para atender os clientes. Quando você trabalha assíncrono, não, você tem um buffer para atender os seus clientes no tempo. Então, assim, geralmente negócios de uma pessoa só, eles são remotos e eles são assíncronos, né? Eles utilizam canais assíncronos, como o WhatsApp, como o e-mail. E tem que ser verdadeiramente assíncrono, tá? Então, por exemplo, negócios como o WhatsApp, em que você tem que atender o cliente imediatamente, eles são praticamente síncronos. Então, para ser verdadeiramente assíncrono, você tem que construir um negócio diferenciado. E a gente vai ver daqui a pouco que a IA permite fazer isso. Outro ponto é a capacidade de você utilizar a tecnologia para automatizar. Então, hoje é possível você automatizar e tem muitas ferramentas de automação e você consegue automatizar o seu negócio em muitas funções e cada vez mais. E uma vez você automatizando, você precisa de menos gente. É mais fácil colocar um negócio no ar. Quarto ponto é a capacidade de delegar. Então você pega no livro, cita muitos exemplos, né? E também você tem o caso do livro da semana de 4 horas, em que o pessoal fala muito, você delega para um assistente seu que trabalha na Índia, né? Onde nos Estados Unidos e na Europa a mão de obra é muito cara, às vezes você ah, delega para um assistente humano mesmo, mas ele trabalha na Índia, prestando serviço para você muito longe de onde você está. E aí você delega e terceiriza essa função para uma outra empresa ou para uma outra pessoa que executa um pedaço do seu trabalho. Então, observe, é remoto, é assíncrono, tem muita automação e tem delegação para uma outra pessoa ou para um outro negócio. Você tem uma terceirização, um outsourcing aí, né? Bom, então isso tudo permitiu que a gente tivesse uma explosão do negócio de one person business, que é o negócio de uma pessoa só, e não é exatamente de uma pessoa só, mas é um negócio pequeno. E ele é pensado estrategicamente pequeno, né? Por que estrategicamente pequeno? Porque geralmente se você está criando um negócio de uma pessoa só, você pode focar em nichos muito pequenos, que empresas grandes nunca vão entrar. Então, se você trabalha fazendo consultoria financeira para pizzarias do interior do Rio de Janeiro, você tem um foco, um nicho muito específico para você atender e provavelmente você não vai competir com outros grandes players. Por quê? Porque você está focando num nicho muito pequeno que ele como não atrai muitos players, você tem uma proteção natural. E se você prestar muito bem o seu serviço dentro daquele nicho, você vai ter uma proteção natural. Então, assim, a grande vantagem do negócio de uma pessoa só é que ele pode atender nichos muito pequenos e a vantagem dele é o fato de ser pequeno, né? Então, porque ele não compete com negócios grandes. Isso é importante. Você não consegue criar negócios de uma pessoa só, negócios que são estruturalmente pequenos, em setores que você vai competir com gigantes. Você não pode criar um negócio do tipo Airbnb e falar assim, vou ser pequeno. Você não pode criar um Uber e falar, vou ser pequeno. Você não pode criar um marketplace, dependendo do marketplace, logicamente, e ser pequeno. Você não pode criar um negócio na nuvem, né, de computação na nuvem, e falar, vou ser pequeno. Por quê? Porque são negócios que têm ganho de escala. E negócios que têm ganho de escala, eles já nascem grandes, eles precisam de muito investimento para serem rentáveis, né? Vou te dar um exemplo, eu quero trabalhar com petróleo, exploração de petróleo. Puxa, é um negócio de bilhões de dólares. Não dá para ser pequeno explorando petróleo, por exemplo, em alto mar. Talvez em outras operações menores, mas provavelmente não vai ser um negócio de one person business. Então, dado esse conceito de one person business, que é um negócio que é feito para não crescer, ele atende um nicho e é um nicho que não tem a atração para trazer grandes players para trabalhar naquele nicho. Ele tem essas características de ser remoto, de ser assíncrono, de ter automação e de ter delegação para terceiros. Mas o que eu gostaria de focar no vídeo de hoje é qual o impacto da IA na aceleração dos negócios de uma pessoa só, nos negócios de um person business. Eu acho que a IA vai explodir os negócios de um person business. Eu acho que cada vez mais no futuro, os negócios criados com IA e que são serviços
viabilizados por IA serão negócios pequenos. E mais, a IA vai diminuir o tamanho dos negócios atuais. Então, negócios que são médios, eles se tornarão negócios de one person business. Ou seja, a gente vai ter uma explosão de negócios de uma pessoa só por conta da IA. E para ilustrar o meu raciocínio, vamos aqui para o iPad. Então, imagine o seguinte, que você tenha uma empresa pequena, uma empresa média, que tenha um departamento financeiro, que tenha 4 pessoas, tá? Tem uma pessoa que está no contas a pagar, você tem outra pessoa no contas a receber, você tem outra pessoa da contabilidade e uma quarta pessoa no recursos humanos. E por fim, você tem uma pessoa que é o gestor, que tem que gerir essas 4 pessoas. Então o dono não consegue gerir todas essas pessoas, não tem um conhecimento específico, mas ele contrata um gestor para fazer o financeiro, que contrata essas 4 pessoas. Imagina que essa seja a situação hoje desse departamento de uma pequena empresa no Brasil. E aí vem a IA. E a IA vai automatizar um monte de coisa, em um monte de função, em um monte de área. Eu peguei só um exemplo aqui de um financeiro, mas o mesmo raciocínio vale para marketing, vale para operações e outras áreas. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício, é tudo hipotético aqui, tá? Os números são 100% hipotéticos, então é para ilustrar o conceito. Então, vamos pegar o caso de contas a pagar. Imagina que a automação aqui seja de 75% se a gente usasse IA. Imagina, você consegue automatizar 75% do conta a pagar da função que é executada hoje por um humano com IA. Imagina, da noite para o dia. Tem uma IA poderosa, um agente que você pode contratar e automatizar 75%. O mesmo em contas a receber, o mesmo em contabilidade e o mesmo em recursos humanos. O que significa que, né, obviamente, você tem 25% só de utilização da pessoa que trabalha aqui com RH, 25% de utilização da pessoa que trabalha com contas a receber, contabilidade e conta a pagar. Ou seja, as pessoas vão ficar ociosas, né? Então, se elas trabalham 25% só agora, depois da IA, elas vão ficar ociosas, aqui 75% do tempo. E você simplesmente não pode substituir essas pessoas pelo IA. Por quê? Porque a IA automatizou parcialmente. E esse é um conceito importante. A IA, muito dificilmente, por melhor que seja a solução de IA, automatiza 100% do que é executado por um humano. Grava isso. É improvável que uma IA automatize 100% da atividade humana. Ela automatiza sempre parcialmente. Pode ser muita coisa, tipo 70%, 80%, que é muita coisa, mas ela automatiza parcialmente. Isso vale para uma secretária, um consultório médico, para um atendente da pizzaria, vale para um radiologista, vale para um analista financeiro. Você consegue automatizar parcelas da atividade daquela profissão, mas não 100%. Então significa o seguinte, para empresas pequenas, a automação não é capaz de trazer ganho imediato. Por quê? Porque você não tem 0,25 de um funcionário de contas a pagar, 0,25 de um funcionário de contas a receber, 0,5 de contabilidade e outro de recursos humanos. Você não consegue contratar uma fração de pessoa. Né? Isso em economia é chamado de indivisibilidade do recurso. O recurso dá para contratar um recurso, não uma fração de recurso. Dado isso, para os negócios pequenos, que é 70% das pessoas trabalham em negócios pequenos no Brasil, isso no mundo inteiro, o aumento da produtividade não significa que você vai aproveitar aquele ganho. O empresário não vai simplesmente poder desligar aquela pessoa, porque ele automatizou parcialmente. Ele não vai ter um ganho imediato com aquela função, com aquela automação. Então, com a automação parcial, não dá para ter um ganho imediato em empresas pequenas, porque o recurso é indivisível. Beleza. O que pode acontecer? O primeiro fenômeno que eu acho que vai acontecer, e esse já está acontecendo no mundo da programação, é o fenômeno de full stack. O que é o conceito do full stack? O full stack é um termo muito utilizado para desenvolvedor, que é o desenvolvedor que é o MacGyver, né? Para quem é da minha geração vai entender. Que é o cara canivete suíço, ele faz tudo. Ele faz a parte da interface do software, ele faz a parte do servidor no back-end, cuida do banco de dados, da infraestrutura. Ele é um desenvolvedor canivete suíço e faz
todo o escopo do software. Que esse cara é um cara raro, que é o cara full stack, é o desenvolvedor full stack. O desenvolvedor especialista é aquele que cuida só da interface do usuário, que é o front-end, ou só do back-end, que é a parte que fica no servidor, ou só da parte do banco de dados, ou só de infraestrutura. Ou seja, você tem muitos especialistas de tecnologia e você tem poucos full stack. Com o aumento agora da produtividade de desenvolvimento de software, por causa da IA, e com a IA você pode ter, as pessoas ficam 5, 10 vezes mais produtivas para desenvolver software, os full stack estão sendo valorizados. Por quê? Não faz muito sentido você ter um monte de especialistas ultra produtivos. Então é melhor você ter um cara que é full stack, ultra produtivo, não precisa coordenar, não tem custo de coordenação, não precisa ter daily, não precisa ter gestão, não precisa ter nada. Você tem lá um full stack ultra produtivo que é capaz de manter um software como um todo. Então essa tendência de full stackização, né, que é a tendência de ter profissionais full stack. Então uma alternativa, nesse caso aqui, ó, seria o seguinte: você não teria mais uma pessoa em contas a pagar, você não teria uma pessoa em contas a receber, contabilidade de recursos humanos, e teria só uma pessoa full stack, só uma pessoa. Então vamos imaginar que essa pessoa fosse o gestor. Então, se o gestor sabe o que está fazendo, não é um chefinho apenas, ele sabe o que a pessoa do contas a pagar, do contas a receber, contabilidade de recursos humanos fazem. Com a IA, se cada uma delas ocupa 25% do tempo, gasta 2 horas por dia, ele poderia assumir a função e agora esse gestor ele poderia executar sozinho. Em vez de ele ser um gestor de pessoas, precisar contratar, precisar gerir, precisar ensinar, tudo, ele poderia, com o IA, fazer tudo o que essas pessoas, essas 4 pessoas faziam, né, antes da automação, e agora ele faria como profissional full stack, ou seja, o full stack é aquele profissional que abarca N especialidades. Então, isso é uma possibilidade. Imagina o seguinte: antes da automação, você imagina que este funcionário custava R$ 5.000 por mês, esse também R$ 5.000 por mês para a empresa, R$ 5.000, são todos números fictícios, e R$ 5.000. E esse gestor aqui, ele custa para a empresa R$ 10.000. Então, você tinha um total de uma folha, né, aqui da área, R$ 30.000. Né? Você teria uma folha de R$ 30.000. Então, esse era o custo total da área. E agora, né, se vem a IA, o que vai ocorrer? Você elimina aqui R$ 20.000 e vai ter o custo somente dos R$ 10.000 do seu profissional full stack. Então, a primeira coisa que eu acho que o IA é uma tendência profissional profissionais full stack serão cada vez mais demandados. Profissionais que abarcam N especialidades. São funcionais que antes seriam considerados generalistas. Mas até o conceito de generalista não faz muito sentido, porque com a IA, não é que você vai ficar especialista em contas a pagar, você vai virar especialista em finanças. Né? Então, em gestão financeira ou em gestão do back-office financeiro. Então, você vai virar um profissional full stack. Isso vale para marketing, isso vale para programação, vale para profissionais de operações, vale, enfim, para quaisquer áreas. Profissionais full stack serão cada vez mais demandados. Então, é um profissional que manja de fazer muita coisa. Só que é o seguinte, ele não tem apenas ter a capacidade de saber, né? Ou que um gestor precisa, saber e gerir pessoas. Ele precisa saber fazer com IA. Esse é o conceito. O profissional full stack agora, ele precisa saber fazer com IA. Então, é menos uma habilidade de gerir pessoas e mais uma habilidade técnica de operar agentes de IA. E esse cara vai valer uma grana. Então, isso vale para desenvolvedores e vale para profissionais de quaisquer outras áreas. Então, fique atento. Esta é uma mudança estrutural de longo prazo que vai alterar sua carreira. E se você está focado em aprender IA, foque a estratégia em se tornar um profissional full stack, um profissional que ofereça um pacote de operação de serviço com IA e seja capaz de operar. Para crescer nas empresas, geralmente você tem que virar gestor, para gerir pessoas e crescer, porque os gestores são mais valorizados que profissionais técnicos. Isso na média. Tem a carreira em Y, tudo, mas na grande maior parte das vezes, você só cresce se você for um gestor, gerir pessoas.
Só que agora a gente vai começar a ter uma mudança para profissionais que vão fazer carreira em Y, onde serão gestores de agentes, têm um baita know-how e são prestadores de serviços eficientes. Essa é uma mudança que vai ocorrer. Eu não vou entrar aqui, gente, no mérito se é uma coisa boa, ruim e tal, o que vai acontecer, emprego, desemprego, a gente pode falar isso em outros vídeos, mas o objetivo aqui é mostrar o seguinte: olha, isso vai ocorrer, é inevitável, o que vai ocorrer no mercado de trabalho, quais são as oportunidades e ameaças. Então, a primeira delas é o efeito da full stackização que vai ocorrer. Acontece que esse movimento do full stack, ele tem algumas limitações e eu acho que o que vai ocorrer é uma coisa além. Que é o seguinte, imagina esse gestor. Esse gestor, antes você tinha uma folha de pagamento de 30 mil reais aqui na empresa e agora a empresa não tem mais esses 4 funcionários e tem somente esse gestor, por 10 mil reais. Ela economizou aqui 2/3, né? Então teve uma redução aqui de 67% das despesas, 2/3 de redução das despesas. Espetacular, uma baita economia, que lindo, a IA ajudou a empresa a aumentar a rentabilidade. E não é tão simples assim, sabe por quê? Porque esse gestor aqui, ele vai ficar muito valorizado, e ele vai ter muita oportunidade de aproveitar, vamos dizer assim, esse mercado que vai demandar um monte de gestor, porque não vai ser só essa empresa. Todo mundo vai querer contratar um cara full stack por 10 mil reais para substituir um departamento de 30 mil reais. Sabe o que vai acontecer? Esse cara não vai. Daqui a pouco alguém vai oferecer 15 mil reais para esse cara. Daqui a pouco alguém vai oferecer 20 mil reais para esse cara. Por quê? Porque ele vale 30 mil. Se ele vale 30 mil, alguém vai oferecer 15 mil e 20 mil, e esse cara vai ser cada vez mais valorizado. Tá? Então, vai ter uma valorização desse profissional full stack em detrimento de profissionais que são ultra especializados. Bom, beleza. Mas eu acho que vai ter uma segunda onda, que é uma onda de terceirização, né? Ou de business process outsourcing, né? Que é a terceirização em inglês, um nome mais chique. Que é este cara, né, que é o profissional full stack. Eu estou assumindo aqui que era o gestor, né? Não necessariamente todo gestor teria essa capacidade técnica de virar um operador com IA, mas eu estou pressupondo que nesse caso o gestor seja. Ele poderia fazer o seguinte: ele poderia fazer o seguinte movimento. Uma vez que ele foi lá e aprendeu a usar IA e consegue substituir esses 4 funcionários, ele chega para o dono da empresa e fala o seguinte: é o seguinte, eu quero criar meu próprio negócio, eu quero criar o meu BPO financeiro, que é o Business Process Outsourcing, ou apelido de um escritório, né, como um escritório de contabilidade, né, presta um serviço, eu vou criar um BPO financeiro. Ele chega para o dono da empresa e fala o seguinte: olha, eu estou criando o meu próprio negócio, eu quero criar meu próprio negócio, eu vou trabalhar muito com tecnologia, não precisa entrar nos detalhes, se é IA com IA, porque o dono da empresa está preocupado com isso, e chega para o dono da empresa e fala o seguinte: olha, eu quero cobrar, eu faço o serviço que você tem hoje do departamento inteiro por 15 mil reais por mês. Hoje você gasta 30, você vai gastar metade e eu faço por 15 mil reais para você. O dono da empresa se confia nesse cara, nesse gestor, nessa pessoa, vai falar: onde que eu assino embaixo? 50% de economia e menos dor de cabeça, quer dizer, eu não preciso gerir, eu vou ter 5 pessoas a menos, vou ter menos folha de pagamento, menos gente para contratar, eu vou ter simplesmente um terceiro que vai prestar o serviço para mim e vai resolver tudo por metade do preço do que eu gasto hoje. Poxa, onde eu assino embaixo? É o sonho de né, toda pessoa que tem um pequeno negócio, de ter menos dor de cabeça, porque todos eles têm falta de tempo. Então, esse cara poderia criar um BPO financeiro por 15 mil reais. Do dia para a noite, ele passaria a ganhar 50% a mais. E é por isso que a IA tem um pouco de desigualdade. Se, por um lado, algumas pessoas vão perder imediatamente com a IA, outras vão ganhar imediatamente com a IA. Então, esses profissionais full stack vão ganhar nesse sentido. E se ele vira um terceiro, melhor ainda para ele, né? Porque ele consegue, então, imediatamente ter um salto de remuneração financeira, e ele já não é mais CLT. Aí ele é um PJ, tá certo? Então, talvez uma MEI, uma empresa de uma pessoa só. Mas ele, como ele criou uma empresa, ele não precisa ter somente um cliente, ele poderia ter 2 clientes. Então ele pode ter 2 clientes e passar a faturar 30 mil reais. E eventualmente, para ele conseguir ter 3 clientes, ele vai contratar alguém aqui dessa turma, né, que ele conhecia, talvez alguém aqui que tem a capacidade de aprender mais funções, por exemplo, podia contratar a pessoa que trabalhava aqui para trabalhar com ele,
E mesmo que ele contrate essa pessoa e pague R$ 7.000, né, essa pessoa vai ter um aumento de salário, ainda vai valer a pena, porque agora ele vai ter um faturamento de R$ 30.000 e vai gastar R$ 7.000 aqui com essa nova pessoa. Se ele conseguir atender 2 clientes, ele ainda vai ter uma remuneração de 23.000 reais. Então, observe, ele consegue então agora ter 2 clientes, mesmo contratando funcionário, pagando bem, ele consegue faturar R$ 23.000, ter líquido de resultado R$ 23.000. E assim sucessivamente. Então, ele pode ter um negócio de uma pessoa só ou, eventualmente, um negócio de 2, 3 pessoas que vira um negócio bem rentável. É, essa é uma tendência de terceirização e a IA vai fazer isso, gente. Sim, esse processo nem começou, porque a IA ainda está arranhando a superfície do que dá para fazer, mas à medida que a IA realmente começa a tomar conta, a gente vai ter uma aceleração desses pequenos escritórios de terceirização, esses negócios, esses escritórios de BPO. Então, o número de BPOs, de pequenos escritórios de terceirização de marketing, de operações, gestão financeira, de gestão de recursos humanos, enfim, de quaisquer de contabilidade, eles vão explodir em tamanho, porque eles serão muito mais baratos. E as pessoas que trabalham em BPOs vão ganhar mais e as empresas vão economizar dinheiro ao contratar o negócio de BPO. E olha que louco, com a IA, você vai ter uma explosão desses negócios de uma pessoa só ou de poucas pessoas, que são os BPOs, mas em contrapartida, na contraparte, você tem as empresas que são contratantes desses BPOs, também elas vão na direção de uma pessoa só. Por exemplo, nesse caso que nós estamos falando aqui, do dia para a noite essa empresa deixa de ter 5 funcionários e passa a ter um fornecedor, que é esse BPO financeiro. Agora, imagina que isso ocorra também, isso foi do departamento financeiro, ela pode acontecer isso no marketing, pode acontecer isso em operações. Então, à medida que a empresa vai fazendo isso, a empresa vai ficando pequena. E ela pode manter o mesmo faturamento, o mesmo número de clientes. Vai ter uma tendência das empresas ficarem pequenas, com menos funcionários e muito mais terceirizadas, ou seja, vão trabalhar numa rede de pequenas empresas. Então, esse processo de terceirização ele vai acelerar, ele vai ser muito grande, e eu não vejo isso desacelerando. E eu vejo isso daí como uma tendência de longo prazo. É importante, gente, que algumas tecnologias, elas aumentam o tamanho dos negócios e outras tecnologias diminuem o tamanho dos negócios. Então, por exemplo, quando veio a linha de montagem, que revolucionou a forma como a gente fabrica veículos, ela criou poucas empresas montadoras de veículos pelo mundo. Por quê? Porque para ter uma linha de montagem, você precisa de muito investimento, muito funcionário, muita escala. Dado isso, esse é um negócio de poucas, enormes empresas. O negócio de IA generativa é um negócio para o setor de serviços, mas ele é um negócio que diminui o tamanho das empresas. As empresas vão ficar menores. E como elas ficarão menores, a lógica é completamente diferente. A questão é, já que a gente viu que a IA vai diminuir o tamanho dos negócios, como ele vai ocorrer, que a gente vai ter uma explosão desses negócios de BPO para B2B, né? Que eu gostaria de salientar com vocês? Quais são as oportunidades. Então, deixa eu abrir aqui um slide. Quais são as oportunidades? A primeira oportunidade que eu vejo talvez seja uma das maiores, é que estas pessoas que estão em transição profissional, né, da estrutura atual de especialista para virarem full stack, elas precisarão de treinamento. Olha, gente, se você tem habilidade para virar alguém que saiba treinar profissionais full stack de uma determinada área, a oportunidade é agora. O mundo vai precisar de profissionais full stack que trabalhem com IA. Não é qualquer profissional full stack, é que trabalhe com IA. Pessoas que sejam altamente produtivas. E isso é importante. Você precisa ser alguém que tenha a capacidade de ensinar pessoas a serem profissionais full stack com IA. Isso vai ter uma oportunidade explosiva de negócio. O segundo é um treinamento, né? Esse aqui é um treinamento 1, eu vou colocar aqui um treinamento 2, em quem vai ajudar as pessoas a montarem os seus BPOs, as suas pequenas empresas.
as pessoas terão que ser mais empreendedoras, elas têm que sair do raciocínio CLT, elas serão prestadoras de serviços, serão uma mistura de freelancer com empreendedor, porque são negócios pequenos, mas a pessoa tem que mudar a mentalidade e tem que ter um raciocínio muito diferente do raciocínio tradicional de ser empregado. Então, vai ter muita demanda para formar essas dezenas de milhões de pessoas que terão que fazer uma transição profissional. A outra coisa são as ferramentas, né. Então, assim, serão necessárias ferramentas, muito software. E quando eu falo software, é software com IA, que vai ajudar estes profissionais a criarem os seus negócios e manterem os seus negócios, né. Então é com IA. Aqui, então, muitas ferramentas de IA serão demandadas para que estes profissionais passem a se tornar prestadores de serviços, de inteligência artificial. E vocês podem ver aqui que todo o meu enfoque do impacto da IA foi focado em negócios B2B, business to business, não negócios para consumidores e negócios de serviços, porque eu acho que o futuro está aqui. Um grande impacto da IA em termos profissionais, aonde que ela vai afetar, onde vai afetar o emprego, onde vai ter oportunidade, vai ser nos negócios B2B, que são esses negócios de terceirização, negócios que vão virar pequenos BPOs. No Brasil, o grande cara que fala muito do negócio de uma pessoa só é o Elton Luiz. Se você não viu o canal do Elton Luiz, sugiro você conhecer o canal do Elton Luiz. Eu sou muito fã do Elton Luiz. E o Elton Luiz ele dá muito enfoque para quem trabalha no mercado digital, principalmente o infoprodutor. Não somente isso, mas é o principal enfoque. Ele tem um know-how incrível nessa indústria. Mas, como a gente está vendo aqui, o grande impacto da IA para criar negócio One Person Business vai muito além do negócio do criador do canal do YouTube, ou o vendedor de curso, ou de infoprodutos. Vai muito além disso. Eu acho que o grande impacto será na criação de pequenos prestadores de serviços para pequenas empresas. Aí que está o universo. Nós estamos falando que nós temos 20 milhões de empresas ativas no Brasil. A grande maioria são de empresas muito pequenas, com poucas pessoas. E esse número só vai crescer no tempo, né? Então, é uma oportunidade gigante aqui. Essas pessoas precisam ser treinadas com IA, precisam ter ferramentas de IA, e você tem que se preparar profissionalmente para fazer essa transição e aproveitar essa oportunidade, tá? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.